Torcer pelo Vasco da Gama não é apenas uma paixão, é um estilo de vida. E para aguentar essa emoção do começo ao fim, seu corpo precisa estar preparado. E é aí que entra o Alegrevit, da DNS Vital. Um suplemento completo, ideal para combater o cansaço, fortalecer a imunidade e manter a disposição lá em cima. Com Alegrevit, você tem energia de sobra para cantar, pular, vibrar e apoiar o gigante da colina do primeiro ao último minuto. Quer garantir o seu? Acesse agora a NIT Quantic e encontre o Alegrevit e toda a linha de produtos DNS Vital. Com qualidade, segurança e entrega rápida, você cuida da sua saúde com a mesma confiança que tem no seu time. Alegrevit e NIT Quantic, energia e saúde para quem torce como um verdadeiro vascaíno. Ligue 021 973010885, visite o site nitquantic.com.br ou então visite a loja em Niterói, Caraí, na rua Ator Paulo Gustavo, 426, sala 601. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. Olá, amigos, muito bom dia. Rapaz, o coração de vocês conseguiram dormir tranquilos depois dessa classificação aí do Vasco sobre o Operário nos pênaltis? É sempre tão difícil com esse clube, né, cara? É impressionante, meu, como ele mexe com os nossos corações, enfim. Imagino o sufoco de todo mundo que estava acompanhando, tanto na nossa jornada, enfim, na televisão. O quanto o coração acelerou, a pressão aumentou, enfim. É loucura demais, meu Deus do céu. Vamos falar um pouquinho do que foi esse Vasco Operário nesse Acorda de hoje. Eu já peço o seu like, comenta aqui o que você achou do jogo de ontem. Enfim, compartilha aí para todo mundo esse Acorda. Dá essa moral aqui pro amigo. Mas antes eu vou dar um recado da NIT Quantic, que é uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida. Desde 2018, atuando no mercado de produtos naturais para uma existência mais saudável e sustentável do planeta. Com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo. É a NIT Quantic, que entrega em todo o Brasil, sempre mantendo a excelência e atendimento. A prioridade da NIT Quantic é você. Entre em contato. O WhatsApp é 21973010885 ou através do e-mail contato@nitquantic.com.br ou através do site nitquantic.com.br. Meus amigos, e aí? Faço a pergunta para vocês. Precisava, cara? Precisava ser assim? Enfim, antes do jogo começar, né, eu tinha comentado com o Sérgio que o sarrafo aumentou, né? A partir do momento que o time ele apresenta um rendimento tão bom contra o Fortaleza, um grande jogo que o Vasco fez no último sábado, a gente esperava isso contra o Operário. Mas a verdade é que o Operário vendeu muito a derrota. Mas vendeu caro demais a derrota. O time, obviamente, não teve o mesmo rendimento do sábado, mas também não foi aquele desastre todo. O primeiro tempo eu achei equilibrado e uma coisa que eu destaco aqui da questão da primeira etapa, e não só no primeiro tempo, mas enfim, no jogo todo, em relação ao Rayan. Como o Rayan evoluiu com o Diniz. E o Rayan fala isso na zona mista, o quanto ele está sendo paizão e o quanto ele está passando confiança para esse menino. Que há poucos jogos atrás a gente até desconfiava se o Rayan ia atingir todo esse potencial no qual ele surgiu da base, enfim. Pelas partidas que ele vinha fazendo, com uma certa preguiça e tal, mas é um Rayan diferente com o Diniz. O Diniz consegue extrair do Rayan esse potencial que tanto foi falado na base. E ele mais uma vez fez um bom jogo. O gol sai, claro, por causa do talento, por causa da confiança que eu falei, em acreditar nele, na potência do chute que esse menino tem, né? A gente pode até falar que o goleiro falhou e realmente ele tem uma parcela de culpa em relação a isso,
Mas foi um chute forte do Ryan, o Ryan que está acreditando nele, está finalizando. Ele não teve só essa finalização nesse gol, mas enfim, ele teve outros momentos também que ele clareou, acreditou, bateu pro gol. Enfim, dá para perceber o quanto esse menino vem evoluindo com o Diniz, e isso é super importante. O Ryan é um menino de muito potencial e espero que ele continue evoluindo cada vez mais. Queria falar um destaque desse do Ryan, e até eu deixei de falar do Ryan no último corda, e ele foi importante também. Em relação aos outros jogadores, não tiveram o mesmo rendimento. Caso do Coutinho, que errou muito no primeiro tempo, do Verratti também não conseguiu fazer um bom jogo. O Tietê, um primeiro tempo apagado, mas depois um segundo tempo ele deu um ritmo melhor, mas o primeiro tempo não estava conseguindo desenvolver o jogo dele. Enfim, o Vasco teve muitas dificuldades contra um Operário que não estava no modo não tenho nada a perder. E é um time muito bem organizado, e a gente sabia que não seria fácil. O Operário ele vinha de uma sequência boa, desde a derrota contra o Curitiba por 2-0 e teve um empate contra o Vasco no jogo de ida. O Operário não perdeu, veio vencendo aí todo mundo. Enfim, vencendo o Cuiabá, vencendo o Botafogo de São Paulo. Ele vinha de uma sequência bacana e é um time que vai brigar por vaga na Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem, sem dúvida nenhuma. É um time muito bem treinado, com jogadores de qualidade, como é o caso do Bosquilha. O Ralano é um fanfarrão, mas é chato demais. Deu muito trabalho pro Lucas Piton. Enfim, é um time que vendeu caro e isso só potencializou essa classificação, que só surgiu nos pênaltis. O Vasco fez 1-0 com o Ryan no final da primeira etapa, um segundo tempo em que o Vasco não começou bem, o Operário ficou em cima, criando oportunidades. Daniel Amorim teve oportunidade, Bosquilha, enfim. Bosquilha é muito bom jogador. O Operário vinha em cima, até que o Fernando Diniz resolve mexer, e essas mudanças de uma certa forma melhoraram o Vasco. O Vasco começou a criar algumas oportunidades com a entrada do Matheus Carvalho, do Lloyd, do Adson, que entrou bem no jogo. E isso foi importante num determinado momento do jogo. O Lloyd, que, enfim, foi vaiado aqui pela torcida do Vasco, aqui em São Januário. O lance do gol do Operário, ele tem uma bola dominada, ele acaba perdendo, o jogo vai se construindo e no final o Ademilson acaba marcando aquele gol de empate na reta final do jogo, no apagar das luzes, levando esse jogo para os pênaltis. O Lloyd, cara, é aquilo, é o pacote completo, né? A gente vai ver até jogadas interessantes do Lloyd, mas a gente vai ver lances inusitados. E teve aquele lance também do... Enfim, muito se discutiu aqui em São Januário se aquele gesto que ele fez de deixar falar era para a torcida ou para o Diniz. Isso provavelmente deve ter sido conversado no vestiário. O Diniz provavelmente deve ter chamado a atenção dele. Uma coisa que me chamou a atenção quando ele saiu do vestiário e eu estava na zona mista, o Lloyd aparenta ser um jogador que fica muito isolado, é um cara que não consegue se enturmar, então ele saiu, sabe, com um semblante meio cabisbaixo, mas um cara que percebe-se que ainda não conseguiu se enturmar. É um cara que está passando por um momento ainda de adaptação. E, enfim, isso ficou perceptível ali na saída dele do vestiário. Ele é isso aí, é esse pacote completo todo, mas ele foi importante na cobrança dos pênaltis. Ele marcou o pênalti derradeiro. Claro que o destaque maior foi o Léo Jardim, com 3 defesas nas cobranças, assim como tinha sido no ano passado. Vai lembrar que nessa mesma fase no ano passado o Vasco passou pelo Fortaleza aqui em São Januário por causa do Léo Jardim, e mais uma vez ele se destaca. E eu falei no final da transmissão, renovem com esse homem. Porque não tem como, cara.
Não tem como. Um cara que é mais uma vez decisivo, mais uma vez mostra o talento e a importância que ele tem para o elenco. O Tietchan falou muito bem dele, o Ryan, que estiveram na zona mista, muito provavelmente. O Fernando Diniz falou na coletiva também em relação ao Léo Jardim. Enfim, o Léo Jardim é um cara diferente. É um goleiro, sei lá, top 3, top 5 no futebol brasileiro hoje, muito provavelmente. Então, renovem com esse homem. Meus amigos, respiramos fundo agora, nesse momento. Passamos de fase. Muito bom. O Vasco recebe um dinheiro muito bom aí nessa passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai ser importante. Vai ser importante para o próprio Diniz, de trabalhar ainda mais esse elenco para as próximas fases. Então, assim, é isso. É claro que não ia ser terra arrasada uma possível eliminação aqui, mas seria muito difícil você lidar com uma eliminação, tendo clássico no próximo final de semana, enfim, tendo um intervalo aí de Copa do Mundo de clubes para trabalhar, enfim. Foi importante para dar moral, para dar mais confiança, para os jogadores acreditarem mais neles em momentos difíceis como esse, como foi o de ontem, e eu acho que é isso. Tá bom? Deixa aqui nos seus comentários o que vocês acharam do jogo. Precisava de tanto? Pois é o Vasco, amigo, não tem jeito, vai ser assim. E, bom, agradecendo a todo mundo que acompanhou essa super jornada. E, bom, aproveitem aí o restante da semana. Sábado tem mais contra o Fluminense, tá bom? Até a próxima.